Qual o papel da Polícia Federal e do policial federal? O nosso convidado de hoje é Alexandre Sali. Ele é presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. A Polícia Federal no Brasil é subordinada ao Ministério da Justiça. Segundo a Constituição de 1988, compete à Polícia Federal exercer a segurança pública, zelando então pela ordem pública e pela preservação da chamada incolumidade, ou seja, a integridade das pessoas, dos bens e dos interesses da União. Neste sentido, a Polícia Federal exerce funções de polícia marítima, de polícia aeroportuária e também de fronteiras, atuando na repressão ao tráfico de entorpecentes e também ao contrabando. A Polícia Federal atua com exclusividade como Polícia Judiciária da União. Mas para simplificar tudo isso, nós vamos saber o que as pessoas pensam e sabem sobre a PF, a Polícia Federal. Marcela Lopes. É isso aí, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você sabe o que faz a Polícia Federal? Em parte sim, não tudo, mas em parte sim. Investiga os atos incorretos. A Polícia Federal investiga e prende os corruptos dessa nação. Eu acho que é um órgão governamental que atua assim na faixa geral do país, não é isso, não? Você sabe onde a Polícia Federal atua? Onde estiver irregularidades. A Polícia Federal atua nas áreas do crime de colarinho branco. Eu acho que no Brasil todo, né? Você sabe a diferença entre a Polícia Federal e a militar? Eu acho que não sei muito, não. A federal ela é mais capacitada, tem mais amplo local para pesquisar as suas irregularidades. A Polícia Militar, ela atua no patrulhamento diário, rotineiro, né? E a Polícia Federal usa mais a inteligência. A atuação da Polícia Federal é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! O presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal no estado de São Paulo, Alexandre Santana Sali, é agente de Polícia Federal formado em Direito com 2 pós-graduações em Direito Penal e Empresarial. Começou sua carreira como representante da categoria em 2008 como diretor jurídico da entidade e proporcionou mudanças na estrutura do departamento que se tornaram referências para sindicatos de outros estados. Desde 2013, Sali acumula também o cargo de diretor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, entidade que representa 27 sindicatos policiais de todo o país. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal no YouTube. Você está vendo agora aí, YouTube/Programa PDE. Você acessando, você vai encontrar todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Alexandre Sali. Ele é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, pastor. Obrigado pela oportunidade. Então, com a Polícia Federal aí, parece que a sensação que nós temos aqui como brasileiros é que nunca a Polícia Federal trabalhou tanto. Né? Nunca esteve tanto tempo na mídia, com operações, apreensões, prisões, investigações. E fica cada vez mais claro que o papel do policial federal é de extrema importância para a sociedade brasileira, da Polícia Federal como um todo. Eu queria que o senhor passasse um pouco para nós como é o papel do policial federal, qual o trabalho que ele vem realizando, quais as perspectivas dele, qual o planejamento de carreira do policial federal, já que ele é uma função tão importante para a sociedade brasileira. Claro, especificamente com essa Operação Lava Jato, né, tem dado uma mídia muito grande para a Polícia Federal. Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só essa questão da Lava Jato, tem muitos trabalhos de vulto da Polícia Federal, que isso como atingiu setores sensíveis, politicamente inclusive, acabou tomando esse vulto. O trabalho da Polícia Federal ele é muito intenso,
ele é muito focado em termos de diligências, levantamento de informações. A nossa carreira, infelizmente, nós não temos uma carreira pautada na meritocracia, não temos uma carreira como uma forma única de entrada, uma porta única de entrada na carreira. Hoje você tem dentro da Polícia Federal 5 cargos: agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito. Você faz concurso para qualquer um desses cargos. Já pode entrar em qualquer um desses cargos. Entra em qualquer um desses cargos. Normalmente, as chefias são ocupadas pelo cargo de delegado. Então, alguém que faz um concurso para delegado, ele acaba se tornando chefe imediatamente. O que gera uma discussão na questão da meritocracia e conhecimento do serviço de investigação. Então, uma pessoa recém-saída na faculdade vai acabar chefiando policiais experientes, com 20, 30 anos de experiência, e essa pessoa não tem um mínimo de experiência, pode não ter, né? Obviamente tem candidatos que passam concurso que têm uma experiência, principalmente na área policial. Podem não ter uma experiência de comando, de investigação, de polícia, experiência de vida que é necessário para a gente ter um traquejo na investigação. E o trabalho ele é muito focado na questão de investigações sensíveis. Nós trabalhamos muito com a interceptação telefônica, o pessoal da análise, são os agentes federais que fazem esse serviço de análise. É um setor separado dentro da polícia? É um setor dentro da polícia, como se fossem setores como uma empresa comercial. Você tem o setor administrativo, o setor de compra, o setor de venda, a análise é um setor separado. Que é muito delicado, né? Extremamente delicado. Normalmente o pessoal que trabalha na análise, eles evitam muitos contatos com outros colegas, ou quando tem esses contatos que são necessários, normais da natureza, evita-se falar de qualquer dado com relação à investigação que ele está conduzindo. Porque quando você está trabalhando com interceptação telefônica, você está invadindo a privacidade do investigado naquela situação. E ali você vai se deparar com muitas questões. E que, em tese, ninguém está sabendo disso. E que ninguém está sabendo disso. Pouquíssimas pessoas estão sabendo. Até porque isso pode melar toda a operação, lógico, a investigação e acabar com a solução do crime. E existe uma preocupação, por exemplo, tem setores mais sensíveis, como entorpecentes, que a gente procura estabelecer as unidades de inteligência afastado do prédio e fisicamente do prédio da polícia, onde funcionam as demais delegacias, para não haver uma interferência, para trabalhar com mais tranquilidade. Porque, como eu falei, você lida com a intimidade das pessoas, né? A violação da intimidade legalmente autorizada. O senhor falou de um tema muito delicado também da Polícia Federal, que é a área de entorpecentes. O Brasil, infelizmente, parece que virou uma rota aí constante Sim. no tráfico de drogas e, devido às nossas fronteiras, falta de material humano e uma série de coisas, parece que isso daí vem ganhando uma proporção alarmante no Brasil. O senhor, como experiente nessa área, policial experiente, qual seria o melhor método para tentar se combater esse tráfico de entorpecente? Olha, infelizmente nós temos um crescimento exagerado e o maior problema é realmente o efetivo. Hoje o efetivo em termos de Polícia Federal, por exemplo, é 1/3 do que a gente deveria ter para atuar minimamente necessário de forma mais efetiva, principalmente no combate ao narcotráfico. Hoje nós temos várias rotas e fica impossível com a quantidade de policiais que você tem cobrir todas elas. São Paulo, por exemplo, tem Fernão Dias, Dutra, Castelo Branco, são estradas principais, uma rota grande da entrada e saída de drogas. Na prática, o que acaba acontecendo é até alarmante. A gente tem que fazer essa autoanálise. A polícia está trabalhando muito na repressão. Nós temos os setores de inteligência de entorpecentes que trabalham na prevenção, tentando identificar os focos de onde vão sair para fazer não chegar a droga no local. Mas a quantidade de drogas que entra no país é tão grande que o que você acaba fazendo é um serviço de tirar um traficante de uma determinada região, um traficante importante, de peso para a região, você tira ele dali, mas você não elimina a droga em si. Porque quando ele sai, vai entrar um outro concorrente que estava ali. Ele assume aquele ponto. Disputava a área com ele. Exatamente. E a droga vai continuar entrando. E é um trabalho muito delicado, muito sensível. O efetivo é o nosso principal problema. Quantos homens nós temos hoje trabalhando no combate ao tráfico de entorpecentes? Ao tráfico de entorpecentes não sei te dizer exatamente, mas o efetivo da Polícia Federal é em torno de 14 mil policiais no Brasil. Para tudo? Para tudo, para todas as áreas, não só para entorpecentes. E nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca, né? Então já vê a impossibilidade de atuar, principalmente na questão de fronteira.
E a parte de denúncia, como ela é feita? A denúncia ainda ela funciona, a denúncia anônima, sem se identificar a pessoa? Porque às vezes a gente nota que muitas apreensões são feitas devido a denúncias. Sim, sim. Como a pessoa que tem alguma informação pode passar isso para a Polícia Federal? A Polícia Federal não recebe muitas denúncias, não tem esse hábito. É muito comum na Polícia Civil, na PM. Na Polícia Federal a gente acaba trabalhando com informes que vêm de outras polícias, levantamentos que nós fizemos em algum serviço que originou um indício de crime, a gente começa a trabalhar em cima dele e muito pouco em cima de denúncia. A denúncia ela fica mais eficiente na hora de você identificar realmente o autor ou localizar a droga, localizar uma arma. Essas questões são importantes, mas as pessoas têm muito medo ainda de fazer essa denúncia, por mais que você proteja. A denúncia, se alguém entrar no site do dpf.org.br, que é o site da Polícia Federal, tem um link para a denúncia, a pessoa vai ter todos os dados dela protegidos. Não vai ser revelado em momento algum da investigação ou do processo criminal. Agora, há um receio, porque como a Polícia Federal, até aos olhos da população, a população vê isso, tem uma atuação muito profunda dentro do narcotráfico, você acaba pegando grandes chefes, grandes atores dessa criminalidade, e isso gera um receio em alguém que é próximo a esse contato. Então, as pessoas têm receio de acabar sendo identificada. O investimento da Polícia Federal na área de inteligência continua forte, continua acima da média? Olha, o investimento em termos de equipamento, ele é muito pequeno, muito tímido ainda. Nós temos investimento, sim. Uma situação que a gente se depara todo ano com problemas orçamentários. Normalmente vai chegando ao final do ano, nós temos problemas para colocar combustível na viatura, porque já está acabando a verba que foi direcionada para a Polícia Federal. Diárias de policiais que têm que se deslocar para outros estados, outros municípios que requerem pagamento de diária, acabam sendo prejudicados. Mas o investimento ele está meio tímido ainda dentro da Polícia Federal. Porque um tempo atrás houve um investimento mais significativo, sim, principalmente sim. nas áreas de inteligência, isso, houve para um apuração aporte de crime. Grande, isso, mas não houve uma manutenção disso. Houve aquele foco grande no momento, mas não houve uma sequência. A sequência ficou muito tímida, com valores muito menores. Nós comentávamos, o senhor falava a respeito de uma PEC que tramita, sim, sobre a reforma no plano de carreiras, entrada na Polícia Federal. O que vem a ser essa PEC? É a PEC 361 de 2013, chamada PEC do FBI. Ela transforma o sistema da Polícia Federal hoje nos moldes do FBI, do que é o trabalho do FBI nos Estados Unidos. Então, ela prevê uma única forma de entrada dentro da carreira, aquilo que eu falei anteriormente de 5 cargos que você tem para entrar hoje na Polícia Federal. Isso seria extinto, você entraria numa base, todos de uma forma igualitária, e dentro da carreira, através da meritocracia, tempo de serviço, conhecimento, você iria galgando os seus postos, crescendo na sua carreira, até chegar ao topo da carreira. Basicamente seria isso. Isso vai acabar tendo uma interferência mais rápida na solução de crime, porque você vai ter uma eficiência de investigação maior a partir do momento que todo mundo está entrando na base, tendo conhecimento pleno do que é uma investigação. Quem já está chefiando já passou por toda aquela experiência. Então, sabe direcionar uma investigação que está acontecendo, diferente de alguém que está entrando agora dentro da polícia, não teve todo esse traquejo. Então, é uma forma de corrigir essa distorção. Todas as polícias do mundo, né, elas têm essa questão da meritocracia e carreira única. A Polícia Federal ainda está atrasada nisso. Um sistema que eu particularmente acho que funcionaria bem aqui no Brasil, ele é muito usado nos Estados Unidos e em muitos países da Europa também, é a própria polícia, ou a secretaria, ou o departamento, ter o recurso próprio e ela gerir. Para o nosso telespectador entender. Hoje, o governo federal aqui no Brasil destina uma verba para a Polícia Federal. É um orçamento. Olha, você vai ter esse ano aqui X milhões e você se vira com esse dinheiro aí. Às vezes é o que o senhor falou. Chega lá no final do ano, está faltando dinheiro para gasolina, para viatura, para transporte de policial, etc. Ao passo que se você, como nesses países eles atuam, deixa uma autonomia maior orçamentária para eles,
poderem gerir os próprios recursos. Ou, de repente, por exemplo, numa apreensão de droga, ou numa coisa assim, numa apreensão de equipamentos caríssimos, que se fosse feito um leilão revertido essa verba diretamente para a polícia, isso daí não melhoraria, não agilizaria todo esse procedimento? Sem dúvida. A autonomia financeira é uma coisa que toda carreira policial busca. Nós temos exemplos, quando eu falo isso, que chega ao final do ano, o dinheiro acaba. Primeiro, a escassez do investimento. O investimento é pequeno frente àquilo que nós necessitamos realizar. E, em tese, vai ser menor, porque como a arrecadação do governo federal está caindo, exatamente, o orçamento vai apertar e vai sobrar menos. Exatamente. E aí tem também certas restrições burocráticas que impedem, por exemplo, você tem uma verba sobrando para o pagamento de diária e acabou a verba que seria para pagar o combustível. Você não pode pegar esse valor dessa verba da diária para usar no combustível. Você tem que usar somente em diária. Esse engessamento atrapalha também em você realocar recursos. Você tem essa dificuldade. O que nos preocupa muito é uma autonomia funcional. A autonomia financeira é salutar e necessário para o órgão. A autonomia funcional ela é extremamente prejudicial. Uma autonomia funcional você afasta o controle externo do Ministério Público, por exemplo, o controle externo de outros órgãos, traz para si, para dentro da carreira policial, você acaba criando um quinto poder, um poder armado. Não existe nenhuma polícia no mundo que é totalmente autônoma. Então, a autonomia funcional nos preocupa. A autonomia financeira, ela é totalmente bem-vinda. E na parte da autonomia da polícia? Vamos falar um pouquinho agora, até em função desses últimos episódios aí envolvendo o ministro da Justiça, o anterior, o que assumiu ficou pouco tempo, o que assumiu agora, que deu uma declaração, que se sentir cheiro de alguma coisa, troca. A Polícia Federal é subordinada constitucionalmente ao ministro da Justiça. Correto. Mas essa subordinação, ela é salutar num aspecto, mas ela tem que ser vigiada também para não existir o controle, onde não se existir algo que iniba a atividade policial. É mais ou menos por aí? Sim, sem dúvida. Veja, até a Lava Jato é nosso maior exemplo de que a Polícia Federal ela tem uma autonomia plena. Veja quem ela atingiu, os atores que ela atingiu. Não, algo inimaginável, até uns anos atrás, inimaginável. Isso por conta da autonomia que ela já possui. Essa possível interferência do governo, seja num setor policial, seja numa Receita Federal, em qualquer órgão, ela é assim, você está lidando com ministros que são cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração. É natural que o presidente dê uma orientação de querer saber o que vai acontecer que possa gerar um desgaste para ele, querer saber antecipadamente. Obviamente, em cima disso, o ministro, por exemplo, o ministro da Justiça, está falando da Polícia Federal, ele pode vir a tentar saber fazer ingerência e saber de determinadas investigações. Mas a nossa autonomia de investigação, junto com o Ministério Público, que está a todo momento fiscalizando e acompanhando, porque é o titular da ação penal, acaba impedindo determinados acessos. Então, obviamente, vai da relação humana de quem está como diretor-geral, a relação que ele tem com o ministro, de que acessos ele tem às próprias investigações que conduz. E quando o ministro falou essa questão do vazamento, sentir cheiro que ele vai tirar, foi uma frase muito infeliz. Então, mas de onde vem a história do... é muito comum a gente falar vazou, mas é uma coisa muito abstrata. Vazou como? Extremamente abstrata. Em que circunstância? Como chegou essa informação? Ou a imprensa, ou a parte que interessava? Exatamente. Por isso que eu falei, foi muito infeliz no que ele disse, mas ao mesmo tempo a mensagem foi importante, até para a sociedade. Porque, óbvio, se você está conduzindo uma investigação e a imprensa ou a sociedade sabe de alguma coisa da investigação que não deveria, vai ter que se apurar, como o senhor acabou de falar. Como é que saiu isso? Quem vazou? Saiu de onde? Que elemento estava envolvido nisso? Você tem que fazer uma investigação, seja administrativa, seja criminal. Identificando, é natural que você tem que afastar esses servidores. Então, assim, quando ele falou sentir cheiro, foi exagerado. Porque também não basta alguém chegar para ele e falar, olha, fulano vazou eu te afasto. Eu acho que teve um... Não, ele tem que ter uma responsabilidade ali de apuração. Ele apurou, identificou, a pessoa realmente tem que ser afastada porque ela está prejudicando todo o serviço policial. Às vezes a gente nota que a população, e isso muito devido a entrevistas com autoridades, que falam, não, você escuta, como escutam o meu telefone... Eu acho que seria bom a gente passar o seguinte, a Polícia Federal ela não faz nenhuma interceptação telefônica sem o devido processo legal. Sim, sem dúvida.
Porque senão parece uma ideia do seguinte, não, olha, o policial ou o delegado federal não gostava de tal pessoa, mandou interceptar o telefone. Eu queria que o senhor explicasse como funciona esse procedimento. A partir de que momento é determinado, olha, vamos interceptar tal telefone? Nós temos uma investigação em andamento. Se houver necessidade de uma colheita de provas maior, que nós não conseguimos através de diligência, da investigação comum, é utilizada a interceptação. Ela é o último recurso da investigação. Ela não pode ser o primeiro nem o principal. Ela é sempre o último. E como é que você usa isso? Você chegou num ponto, a investigação não anda mais, você já tem toda a parte de diligências realizadas e você precisa avançar na elucidação desse crime, e aí você vai representar, fazer um relatório circunstanciado para o juiz, explicando a necessidade dessa interceptação, identificando o número que é o interesse da investigação e a pessoa que está utilizando esse número. Por sua vez, o juiz autoriza, são sempre prazos de 15 dias, e aí a cada 15 dias... Mas aí eu acho que o marco principal é o seguinte, precisa existir a uma autorização judicial. Não existe a possibilidade da Polícia Federal, sob nenhuma hipótese, chegar e falar, Pastor Denis, quero grampear o telefone do Pastor Denis. E chegar lá numa empresa da Vivo, claro, e quero grampear. Então, não existe isso. Somente com autorização judicial. Então, se tem uma interceptação telefônica em andamento, ela, em tese, está autorizada pela Justiça Federal. Se não tiver autorizada pela Justiça Federal, ela é ilegal e abusiva. E aí tem que ser apurado o que aconteceu com essa escuta. Às vezes a gente vê viaturas da Polícia Federal ou equipamentos e o pessoal comenta, não, está utilizando ou esse avião ou essa viatura porque era de um traficante, foi apreendida, então existe a previsão legal. Eu queria que também o senhor explicasse. Quando que a Polícia Federal pode utilizar viaturas, ou helicóptero, ou avião, que foram apreendidas em narcotráfico? Quando há a prisão pelo narcotráfico, todos os bens, pela lei do entorpecente, ficam indisponíveis, automaticamente bloqueados judicialmente, e ao final do processo há o perdimento desses bens que foram eventualmente frutos da atividade ilícita. No curso da investigação, o juiz pode autorizar fundamentadamente o uso de determinado maquinário, um avião, um carro, um armamento, é possível, não é comum, mas é possível. Você faz o pedido fundamentadamente, explicando a necessidade, e ele pode autorizar esse uso. E aí, durante a investigação, você vai fazendo o uso do bem. Isso é legal, não tem... Quer dizer, não está sendo usado de maneira indevida. Não, é utilizado para a investigação, é para o serviço. É para o próprio serviço da Polícia Federal. Para o próprio serviço. E essa parte de armamento, o senhor tocou agora num tema aí que é polêmico, né? Muita gente contra, muita gente a favor, mas para efeitos como policial, agora eu vou perguntar para o policial, o senhor é contra ou a favor o cidadão normal ter o porte de arma? Eu sou a favor ele ter o porte de arma, dentro daquela legalidade, do controle necessário. Eu acho que nós não podemos proibir o cidadão de bem de ter uma arma em casa. Um porte, para ele sair andando, ele tem que ser totalmente controlado, regulado, tem que ter uma série de exigências, sim, que ele tem que atender, porque você está lidando com questões de cunho psicológico muito forte. Então, uma pessoa que não tem um preparo para andar armada, num simples acesso de raiva num barzinho, pode sacar a arma e cometer um crime. Tem que ter um preparo emocional, tem que ter um preparo técnico. Então, o porte em si ele tem que ser regularizado. O fato da pessoa ter a propriedade da arma em casa, eu acho muito salutar. Eu acho que a pessoa tem que ter um direito para ela se defender. E a violência hoje está cada vez mais crescente no Brasil, né? No mundo em geral, mas no Brasil especificamente. E essa campanha do desarmamento, saiu até um relatório recente, diz que não houve uma queda perceptível por conta do desarmamento. Isso então, não é o países, né, que optaram por isso, não houve uma queda. Exato. E assim, até quando se falou na proibição, era aquela preocupação, a arma do cidadão, o cidadão não tem preparo, ele vai ser roubado, a arma vai cair na criminalidade. Ela cai na criminalidade, não rouba um farol, pode cair. Mas nunca, por exemplo, um assalto a banco, você vai ver arma que foi de algum cidadão, porque ele tem fuzil, tem pistola, que são proibidos para o cidadão comum comprar. Então, o problema da criminalidade armada não está no cidadão, está no combate efetivo ao tráfico de armas. Exato, o próprio tipo de arma, não é o que o senhor falou? O tipo de arma que está na mão de traficante, de bandido. Da onde vem? Não é o 32, não é o 38, são armas poderosas. Armas modernas, com tecnologia. Inclusive,
Essa semana aqui foi apreendido em Cumbica. Eu achei até estranho isso, não sei como uma pessoa conseguiu embarcar. Uma pessoa veio dos Estados Unidos com uma mala com rifles, com fuzis, não sei o quê, comprou lá como colecionador. É um alerta até para a população. Lá na América, realmente, você pode comprar a arma, tem muita pouca burocracia para isso. Mas ele trouxe essas armas aqui para o Brasil, e armas, inclusive de uso privativo, de Força Armada, etc. E na mala dele, teve inclusive parece que está detido. Está preso até hoje, até dessa explicação. Quer dizer, aí é diferente, a pessoa chega aqui com rifle, fuzil, arma de assalto, é totalmente diferente. É complicado. E para isso nós teríamos que ter um combate a essa criminalidade muito mais efetivo, né? Porque se está chegando fuzil, está chegando armas de grosso calibre. Até para bate de helicóptero no Rio de Janeiro. Até, exatamente. De volta e meia você vê notícias, principalmente a Polícia Militar, que está nesse confronto mais diário, mais intenso e direto. Volta e meia apreende uma arma que o pessoal fala, eu não sei como essa arma funciona. Eu tenho que parar, analisar a arma para saber como ela funciona. Não existe aqui, quer dizer, veio lá de fora, chegou de alguma maneira e nem a própria polícia ali ainda tem o conhecimento para aquele tipo de arma. E nós temos que ter um trabalho mais intensivo nesse combate ao tráfico. O caminho de entrada da arma, ele é muito similar ao do narcotráfico? Eles se assemelham bastante, mas nós temos o problema que é a fronteira seca, que favorece demais. Então, você vê uma situação, por exemplo, muito peculiar, muito tranquila de falar. Ponta Porã. Né? Você tem uma avenida que chama Avenida Brasil, de um lado é Brasil, de outro lado é Paraguai. Que o comércio de armas E no outro lado você tem várias lojas de armas, a venda de armas é liberada, não tem restrição de calibre, de nada, de quantidade. A pessoa compra e ela pode atravessar a rua. Como é que você vai conseguir, numa avenida aberta, direto, conseguir barrar essa entrada? É difícil, com efetivo, aí entra aquela questão que eu falei do efetivo, é uma fiscalização mais atuante, mas é muito complicado. Aí, isso a gente está falando de uma cidade habitada. Quando você vai para a fronteira, Amazônia, que você vai passando, beirando outros países, a situação é mais delicada, ali não tem nada. Então acaba chegando de uma forma muito mais fácil. Tem as situações de container, que vêm escondidas também, maquiadas, com notas falsas, notas fiscais maquiadas. E esse é um serviço também que você tem que... um serviço de inteligência que tem que atuar. Não é um serviço fácil de você identificar, até porque você também trabalha com amostragem. Você, quando vai atuar em cima de uma situação com container, você não tem como ver um a um. Você tem que pegar aquele, ver o que tem e acaba passando. Naquele lá pegou. Exatamente. Queria mais uma vez agradecer aqui a presença do senhor e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Gostaria de pedir aos telespectadores que acessem ao site www.petiçãopublica.com.br, digitem PEC do FBI e façam a assinatura digital, colaborando com a Polícia Federal para termos a polícia nos moldes do FBI. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Prazer. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.